de batata doce se desenvolveu menos que o esperado. A batata desse prazo aqui era batata para 2,5 kg. Se fosse uma época de chuva, né? Tirasse água. Tem coisa aqui que está se perdendo, porque não enche, não tem como tirar, ó. Macaxeira perdida aqui, ó. Isso aqui está secando aí na terra, porque não tem como você alimentar com água, porque a água é pouca, não tem água. Se a chuva não voltar em boa quantidade nos próximos 30 dias, Alcilene acredita que vai ter que deixar a propriedade. A princípio, a gente está planejando alugar uma casa para ir, porque a gente tem criança, né? Porque hoje essa água ela é usada para uso doméstico. Ela foi feita para molhar a horta e a roça. Só que, como os poços do quintal de uso doméstico secaram, a gente colocou ela para uso de casa e está utilizando de outra água para molhar a roça, que também já está pouca. E de acordo com os meteorologistas, infelizmente a seca na região de Boa Vista deve se estender até abril, pelo menos. Em Santa Catarina, suinocultores independentes também sofrem para se manter na atividade. A família do Daniel cria porcos há 3 gerações no município de Braço do Norte, no sul catarinense. Assim como muitos outros suinocultores da região, ele é independente. Quer dizer, não está associado a uma cooperativa ou indústria. Isso significa que ele é responsável pelo processo do começo ao fim, desde a compra ou produção da ração até a venda dos animais. Nos últimos anos, ele conta que tem sido difícil fechar as contas. Hoje, assim, ó, tu perde o que teus pais deixaram, tu perde o que tu trabalhou e tu não vai deixar nada, um filho para tocar o que tu toca. Está desmotivando sair da atividade, isso é muito triste e muito ruim, tá? A crise na suinocultura independente começou em 2021. Desde lá, muitos produtores acabaram endividados. Só aqui em Braço do Norte, pelo menos 18 propriedades pararam completamente com a atividade. As principais dificuldades são com o preço da ração e também o sobe e desce no valor de venda do animal. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos, o custo de produção de um porco, do nascimento até o abate, é de R$ 595. E os frigoríficos estão pagando no máximo R$ 620 pelo animal, ou seja, um ganho de R$ 25. E esse valor já chegou a ser de R$ 60. A suinocultura é uma atividade de um investimento muito alto, ela movimenta muito dinheiro e deixa um pequeno retorno, podemos dizer assim, para o produtor, né? Então essa é a insegurança que o produtor tem. Também, de acordo com a associação, os produtores independentes até tiveram um pequeno alívio nas últimas semanas, graças à queda no preço do milho e da soja, os principais insumos para a alimentação dos animais. Mas o cenário ainda é preocupante. O país tem hoje uma superprodução de carne suína. As exportações elas vão bem em termos de volume, mas não em termos de valores. Como nós estamos num país onde a lei da oferta e da procura é que determina o preço, esse é o grande problema, uma superprodução, né, e o preço baixo do produtor. Essa realidade levou o Adilson a reduzir o plantel em 40%. A situação é bastante difícil depois de anos aí de crise, né? Hoje, se manter o mercado na faixa que está, dá para trabalhar, mas é bastante apertado. Bastante difícil, hein? Porque a remuneração tem que ser um pouco mais alta. É difícil. Para mim é difícil. E vamos a mais um giro de notícias do campo. No Rio Grande do Sul, a colheita da uva deve ser menor neste ano. Na Serra Gaúcha, a produção deve ficar em torno de 505 mil toneladas, 40% abaixo da safra passada. A quebra é consequência do excesso de chuva no período da brotação das videiras na primavera e a baixa quantidade de horas de frio no inverno. Os cachos não se desenvolveram completamente. Com menos oferta, os preços da uva estão 28% mais altos que há um ano. Em São Paulo, as fortes chuvas e o calor seguem causando perdas na produção de hortaliças. Em Mogi das Cruzes, os prejuízos chegam a 25%. Canteiros de alface e de couve ficaram debaixo d'água. Só neste sítio, o prejuízo já passa dos R$ 10 mil. Em Mato Grosso foram apreendidas 4 toneladas de pescado durante a piracema, como é conhecida a época de reprodução dos peixes, 9 vezes mais que no período anterior. Também foram aplicados R$ 3.500.000 em multas. Em Mato Grosso, a pesca fica proibida nos rios estaduais de 1º de outubro a 31 de janeiro. No Rio Grande do Sul, 5 pessoas, entre elas 2 adolescentes de 15 e 17 anos, foram resgatadas de condições análogas à de escravidão
em uma fazenda em Farroupilha, na Serra Gaúcha, onde trabalhavam na colheita de maçã. Segundo as investigações, os trabalhadores dormiam em um alojamento precário, sem itens de higiene e limpeza. Eram submetidos a jornadas excessivas e não tinham acesso à água e alimentação adequada. O dono da propriedade foi preso. Tempestades de vento destruíram grandes áreas de produção de banana em São Paulo. Os agricultores contam os prejuízos. Milhares de pés de banana destruídos e cachos espalhados no chão. Esse é o resultado dos vendavais que atingiram o município de Sete Barras essa semana. Seu João diz que perdeu 80% da produção de banana. Quebrou as mudas, não só derrubou os cachos, quebrou as mudas. Tem pé que dá só para podar, tem algum que tem que replantar, porque arrancou com tudo, surgiu